temos a certeza absoluta de que seja positiva ou negativa, a resposta virá, Senhor. Ajuda-nos no sentido de aceitarmos a Tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Embora às vezes, Deus, nós pedimos e nós queremos aquilo que estamos pedindo, sem obedecermos o que está lá em 1 João 5,14, Senhor. Esta é a confiança que temos para com o Senhor, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos honra. Sim, Deus. Então, Pai, nos ajude a vivermos de acordo com a Tua vontade, porque não é fácil. Prepara agora o nosso coração, Senhor. Aclara as nossas mentes, para que nós possamos aprender. Mas não apenas aprender, Senhor. Aprender e praticar aquilo que o Senhor, através do Teu servo, tem me ensinado. Amém. Ao Teu retorno. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca da ética cristã. Eu vou fazer uma breve recapitulação daquilo que vimos no último estudo e vou entrar hoje em teorias. Confesso que quando fui fazer o material de hoje eu vi que ia ficar muito teórico e extenso, então eu enxuguei até mesmo para combinar mais com a questão do culto. E eu vou dar algumas teorias acerca da ética cristã, não vou explorar todos, mas vou indicar um livro caso os irmãos queiram. O livro mais fundamental que eu estou usando e melhor é esse aqui, Ética Cristã, Norman Geisler. É um livro bem completo. Ele fala de muitas perspectivas a partir da Bíblia, mas ele trata bem do assunto acerca de filosofia e teologia. Fala de guerra, aborto, droga, divórcio, recasamento, pena de morte, ecologia, homossexualidade, desobediência civil. É um livro bem completo, muito bom. Um outro livro que um presente da irmã Isete, Discernimento Moral, uma introdução à ética cristã. Tem algumas espinhas, tem um pouco fora da curva do que a gente pensa, mas é um livro, no geral, muito bom. É só saber discernir um pouquinho, é um livro excelente. E um outro livro, esse aqui é mais bíblico. A proposta do autor é trabalhar mais texto bíblico. É O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, um guia bíblico para pregação e ensino. Então, literalmente, se a gente quisesse parar e fazer cada capítulo ensino com Bíblia, é um bom livro para a fundamentação de texto bíblico. Esse aqui de texto bíblico e esse aqui mais de raciocínio lógico e filosófico. Os três livros são bons. Tem outros, mas esses três aí suprem bem algumas questões. Então vamos lá. Ética cristã, como lidar com os conflitos? Nós fizemos algumas perguntas na introdução. Se existem princípios morais absolutos, sim ou não, o que nós devemos fazer e além do que fazer, por que devemos fazer o que temos que fazer? É possível leis absolutas divinas entrarem em conflito? Posso quebrar a lei sem quebrar o seu espírito? Qual a relação da ética com a queda e com a comunidade? A gente viu que essa disputa da ética é por causa da queda. Se não fosse a queda, nós seríamos totalmente teorreferentes, Deus seria o único crivo para o bem, nós obedeceríamos sem nenhum problema e não haveria, portanto, conflito. E também porque existem mais de uma pessoa. Se existisse só eu no mundo, não existiria a quem transgredir, o que fazer, tá certo? Então poderia ter total liberdade de propriedade, enfim, com tudo, né? Características da ética cristã. A ética baseia-se na vontade de Deus e em sua revelação. Nós entendemos que a ética cristã baseia-se na vontade de Deus e Deus nunca deseja algo que seja contrário ao seu caráter moral absoluto e imutável. Entendemos que isso se chama essencialismo, ou seja, a vontade de Deus reflete a sua natureza e o seu caráter. As duas revelações de Deus são a especial, que é a Bíblia, e a revelação natural, que é o mundo. A lei natural, que também nos ensina, tanto é que Paulo vai falar que os gentios e os distantes de Deus sabem o que é certo e errado porque tem a lei gravada em seu coração. Vimos algumas características da ética cristã. A ética cristã, ela é
absoluta. Nós vimos também que a ética cristã ela é prescritiva, ou seja, ela parte de uma ótica de um dever. A gente não faz lei a partir da descrição. A ciência biológica, sim. A gente observa e chega a uma lei. A gente descobre lei por meio da descrição, fenômeno. A gente repete, né? E aí extrai dela uma lei, mas a lei já está lá. A questão é que a moralidade, a gente não pode falar assim, aquela cultura faz assim, por isso isso é certo. A moralidade não é simplesmente uma ciência da descrição, ela prescreve. Ou seja, ela parte de um ponto. E que ponto é esse? O dever moral que todo o ser humano tem. Vimos também, que é o que eu acabei de falar, que a ética cristã é deontológica, em contraposição à ética teleológica. Ou seja, a teleológica foca no resultado. O que vai dar resultado eu faço e é o certo. A deontológica foca no dever. O dever é bom independente do seu resultado. O certo é certo. E a gente vai se conformar com o dever, porque a gente entende que o dever vem de Deus. Pois bem, isso foi o que a gente viu na última quinta-feira, no último estudo. Vamos então entrar no tema de hoje, algumas teorias éticas. Eu vou falar de 4. Na verdade, existem 2 grandes blocos. E dentro desses 2 grandes blocos, há variações e subdivisões. O primeiro grande bloco é o relativismo, ou antinomismo. O nomos do grego é de lei, ou seja, anti é não lei, não há lei. Então há o relativismo. E o outro grande bloco da ética é o absolutismo. Bom, eu tenho certeza que a igreja não tem dúvida de que o relativismo é errado. Nós vamos ver ele hoje, mas é um ponto mais pacífico. O que eu vou querer trabalhar mais hoje são as variações dentro do absolutismo. Toda igreja cristã prega que a lei de Deus é absoluta. O que é certo, o que é errado. Só que, como a gente interpreta o absolutismo e a sua aplicação tem variações. E aí tem 3 variações que eu quero trabalhar hoje à noite, que são mais pertinentes. Então nós vamos ver, em primeiro lugar, o antinomismo, que aí é o relativismo, e depois nós vamos focar no absolutismo. 3 tipos de absolutismo. O absolutismo não qualificado, absolutismo conflitante e o absolutismo graduado. Por que o absolutismo graduado está destacado? Porque é esse que eu vou defender e espero também que a igreja compreenda ser o mais razoável. Lembrando que nessa teoria ética é muito possível nós sermos cristãos e muito bem dados uns com outros, tendo discordância em alguns pontos. Tá bom? Vamos lá. O antinomismo. As variações dentro do antinomismo. O primeiro é o hedonismo. Olha só, existem vários tipos de antinomismo. O Norman Geisler, neste livro aqui, ele fala de antinomismos antigos. Aí ele fala de Heráclito, vai falar do hedonismo, vai falar de vários. Ele fala de antinomismo clássicos e antinomismo modernos. Se a gente for trabalhar um por um, ia ficar uma coisa muito extensa e até enjoada. Então, eu fiz um arcabouço pequeno e uma síntese de algumas variações que são mais pertinentes para nós. O primeiro é o hedonismo. O prazer se torna a essência daquilo que é bom. Ou seja, o que é o bem? É aquilo que confere prazer. Esse é o bem. Portanto, não há uma lei externa e um dever a priori. Há aquilo que eu quero e aquilo que me dá prazer deve ser o meu fim e o meu objetivo. E essa é uma variação dentro do antinomismo. Segunda variação que eu destaquei é o ceticismo, suspensão do juízo em todos os sentidos. Ora, é impossível para o ceticismo, é o que eles advogam, é impossível nós falarmos com grau de certeza que há algo absoluto e certo. Portanto, nós suspendemos os juízos. Só que a própria suspensão de todo juízo já é um juízo sobre os outros juízos. Nós vamos perceber que uma característica do relativismo é a autodestruição. Sempre entra em contradição o seu termo interno, a sua lógica interna se choca. Então, o ceticismo absoluto não é possível, porque, inclusive, já é um juízo eu dizer que tem que suspender todos os juízos. Utilitarismo, isso aqui é algo bem em voga,
o direito jurídico, político e filosófico já usou muito o utilitarismo por meio de um homem chamado Jeremy Bentham e Stuart Mill. Talvez Stuart Mill, talvez os irmãos já tenham ouvido falar. Ele é um defensor do utilitarismo. O que é o utilitarismo? Aquilo que traz a maior quantidade de prazer e a menor quantidade de dor, ou seja, os fins justificam quaisquer meios. Meus irmãos, uma coisa interessante aqui: todas as visões erradas têm um pontinho, nem que seja um pontinho, de acerto, tá bom? Então, por exemplo, quando nós falarmos de conflitos morais, talvez você fale assim, pastor, isso aí é utilitarismo. Não, calma aí, nós vamos entender a diferença. O utilitarismo foca na quantidade maior de resultados positivos. Quando o conflito moral entra em choque à lei, a gente não fala de resultados maiores, a gente fala de lei maior. Então o fundamento é diferente, beleza? Então assim, às vezes parece que no fenômeno é semelhante, mas a razão de ser é totalmente distinta. Então o utilitarismo inclusive, é uma possibilidade jurídica e política muito grande e em voga, inclusive. É a obra de Maquiavel todo, né? Maquiavel, é um dos mais famosos, né? O Príncipe. Existencialismo. Nenhum ato ético possui qualquer valor real. O existencialismo é aquela corrente filosófica que fala o seguinte: a existência precede a essência. Na verdade, a essência nem existe. Então, se a existência precede a essência, quem é que dá a essência para a minha existência? Eu mesmo. E aí o Jean Paul Sartre, inclusive, vai falar, pai do niilismo, que é a vertente do existencialismo, que nós somos fadados à liberdade. Você tem que tomar uma posição de liberdade para dizer qual vai ser o significado da sua vida. Você se imprime o significado, porque você só existe. A existência está aí, está lançada. E aí você imprime, num ato de decisão, o significado. Não há uma essência da natureza que eu me conforme. Eu dou significado à minha existência. É possível ser cristão assim? De jeito nenhum. Porque a gente acredita que nós somos criaturas. Se somos criaturas, temos um propósito. Ou seja, temos uma essência. E essa essência está carregada também na nossa natureza. E, portanto, existe um jeito certo de ser humano, de ser homem, de ser mulher, de ser pai, de ser mãe, de ser membro de igreja, de ser pastor. A essência precede, então, a existência. O existencialismo inverte a coisa, tá bom? Vamos lá. Por fim, situacionismo. Tudo é relativo à situação. Ou seja, não tem certo e errado absoluto. E tudo é relativo à sua pessoa, na condição que você está. Nós vamos ver que, de certa forma, a depender do conflito, a situação tem um papel fundamental. Mas você não resolve simplesmente por causa da situação. E aí nós vamos chegar lá no absolutismo e ver por que é diferente. São algumas vertentes dentro do antinomismo. Eu poderia trazer outros, por exemplo, o evolucionismo. Vai falar que é certo e errado, bem e o mal, a depender da progressão da raça, da evolução. Enfim, poderia trazer outros, mas esses aí são, acho que, espinhas dorsais para a gente entender bem a ética relativista e o antinomismo. Crenças básicas, portanto, uma desencadeia a outra, tá? Não existem leis morais dadas por Deus, o ateísmo. É difícil alguém seguir um daqueles e ser teísta. Geralmente a pessoa é ateísta. Não existem leis morais absolutas, nada além das escolhas subjetivas dos indivíduos, e não existem leis morais eternas. Todas as leis são temporais. Isso é relativo ao indivíduo, relativo à cultura, relativo à geografia, relativo à época que a gente vive. Portanto, você não pode julgar fatos passados, a gente não pode julgar outras culturas, enfim, se torna um caldo de relativismo absoluto. Contradição, né? Um relativismo absoluto. Mas ninguém quer um relativismo absoluto. Na prática, ninguém vai querer isso. Como eu falei, o relativista não aguenta ser furado numa fila. Vale do dom, quando tá todo mundo cheio com aquele carrinho cheião, você tá ali, você passa alguém na sua frente. Quero ver, meu amigo. Por fim, meus irmãos, críticas ao antinomismo. É autodestrutivo. Ninguém pode ser relativista por completo. Ninguém. É impossível uma pessoa ser um relativista por completo. Então ele é autodestrutivo. Um dos grandes problemas do antinomismo é que ele é altamente subjetivo. Uma ética subjetiva é uma luta livre. O que é certo para mim pode ser errado para você. O que é certo para você pode ser errado para mim. Como é que vai ter coesão e coerência na sociedade? É luta livre.
Se depende do meu sujeito, se não há algo objetivo, se tudo é referente ao meu sujeito, acabou. Nós vivemos numa luta livre. A vida verdade, a luta livre tem regras. Né? É. É uma luta sem regras. Poxa, cara, tô usando uma Vale palavra tudo. aqui, calma aí. Individualista, cada um é seu árbitro. Pastor, você quer me dar conselho pra quê, meu? Deixa minha vida. A gente perde aquele senso de comunidade, de responsabilidade social. Enfim, é o que está aí, né? E é ineficaz. Sem um padrão moral externo aos indivíduos, como resolver o conflito? E aí? A gente chega aqui, qualquer coisa que eu for fazer depende de terceiros como testemunha. Por quê, meus irmãos? Porque a gente precisa de algo externo para dizer o que de fato foi acordado. Agora, até mesmo essa tríade de testemunho precisa de um padrão moral externo estabelecido. Por quê, meus irmãos? Porque senão vamos resolver como um conflito. Quem é que diz não viver da cabeça de cada juiz? Não viver da cabeça de cada ser humano? Aí pronto, aí a sociedade desanda. Então é ineficaz. Uma espécie de anarquia, né? Anarquia. A anarquia ela é impraticável, é a lei do mais forte. Isso aí, é impraticável. Você estava ouvindo Augusto Nicodemos ontem, e ele estava falando, né, da forma como ele vivia, né, anteriormente. Foi bandido, né? Roubou. Desse padrão moral que ele, né, absorveu depois de ter aceitado aí o Evangelho. Então, assim, tem ali uma condição, né, da pessoa, depois que ela entende a necessidade dessa ética divina, né, muda tudo na vida da pessoa. Com certeza. Mas nem entre os bandidos habita o relativismo. Exatamente. Porque existe um código somos É impraticável, é impraticável. assim, é raro, mas existe. Sim. Aí, a última característica do antinomismo, a gente viu que é autodestrutivo, é subjetivo, individualista demais, ineficaz, é irracional. Por quê, meus irmãos? Porque não são coerentes com a lei da não contradição. A vida e o raciocínio lógico não sustenta-se sendo relativista. Beleza? Isso aqui é algo assim, eu chovi no molhado praticamente. Agora vamos chegar um pouquinho num absolutismo, que é... Vamos brigar no cara. O absolutismo já é um ponto que divide os cristãos. Essas três formas de absolutismo é algo real dentro das igrejas. O absolutismo não qualificado tem muito cristão bom que defende, o absolutismo conflitante tem cristão bom que defende, e o absolutismo graduado tem cristão bom que defende. Eu vou defender a última posição, mas isso aqui não é questão de dogma não, mas é uma questão de razoabilidade, por isso nós vamos ponderar esses pontos. Vamos lá, absolutismo qualificado. O que é o absolutismo qualificado? Eu vou ler as premissas e os irmãos vão entender com certeza a conclusão. Primeiro, Não qualificado. não qualificado. Eu falei qualificado? Desculpa, não qualificado. O caráter imutável de Deus é a base dos absolutos morais. Beleza. Todos os absolutismos têm verdades dentro dele e grande grau de verdade. O que vai diferenciar é a interpretação da lei absoluta quando entra em conflito e a sua aplicabilidade. Mas, teologicamente falando, todos vão caminhar juntos, lá na frente vai separar. Beleza? Isso aqui a gente concorda. O caráter imutável de Deus é a base dos absolutos morais. Deus manifestou seu caráter moral na sua lei. Tanto a lei natural quanto a lei escrita. Deus revela quem Ele é por meio dessa lei. Deus não pode contradizer a si mesmo. Beleza, até aí beleza. Só que aí a aplicação dessa frase agora, ó. Por esse motivo, duas leis morais absolutas não podem realmente conflitar. A dedução que os irmãos fazem é o seguinte. Olha a conclusão. Todos os conflitos morais são aparentes e não reais. Tem cristão que defende isso. Veja bem. A ideia é o seguinte. Se todas as leis morais vêm de Deus,
Deus é santo, é perfeito e emanam dele, e as leis morais são absolutas e perfeitas porque dele refletem, como aquilo que é bom, santo, pode conflitar? E aí eles vão falar o seguinte: todos os conflitos são aparentes e não reais. E não reais. Nós vamos chegar no outro e eu vou comentar um pouquinho contra essa visão. Nós já vamos ver um pouquinho isso. Nós vamos ver um pouquinho isso. Mas aqui é altamente possível se defender. Eu, por exemplo, quando era mais jovem e muito matuto, não que a pessoa que pensa assim seja matuto. Eu estou matuto na minha postura, não naquilo que eu pensava, mas na minha postura. Eu achava assim, não, é absolutamente errado quebrar qualquer lei de Deus. Qualquer lei de Deus. Aí um dia eu conversei com uma pessoa e falei assim: se eu ver alguém matando a minha esposa, eu vou deixar. E se eu tiver que mentir para salvar uma vida, eu vou falar a verdade. Eu já pensei assim. E muita gente pensa assim. E é possível pensar assim. Tem muita gente que pensa assim. E é possível pensar assim. É possível. Mas, olha só, mas aí você está conversando entre crentes. E o coração dessa pessoa é o temor a Deus. O coração dessa pessoa é o temor a Deus. Os três aqui têm temor a Deus. A gente é isso que é interessante. Aí precisa fechar o cerco e falar assim: a gente está entre crentes. E tem bons teólogos que vão pensar assim. Beleza? Eu já pensei assim. Então veja bem, quais são os resultados desse pensamento? Não há conflito real. Pastor, se você tem que mentir para salvar uma vida, é um conflito aparente. Não é um conflito real. E aí eles vão justificar falando o seguinte: que se você cumpre o seu dever de falar a verdade, agora é dever de Deus intervir para aquela pessoa não morrer. Entendeu? Porque Deus é fiel com a sua palavra. É a argumentação que E aí que Isso morrer é o plano de Deus. é isso aí, mas você fez o que você tinha que fazer diante de Deus. Beleza? Qual é a ideia? Olha só, observe como tem muito temor de Deus nisso aqui. A ideia é evitar o pecado, é não relativizar a lei de Deus. O pecado é sempre evitado. É necessário nós evitarmos o pecado a qualquer custo. E isso, de fato, é verdade. Agora, a questão é, será que sempre que você quebra a lei está pecando? É essa a questão. E aí é onde nós vamos ver a distinção. Beleza? Cometer um pecado para evitar outro pecado ainda é pecado. Então, não há exceções para quebrar a lei de Deus. Portanto, devo mentir para salvar a vida? Não. Não devo, de jeito algum. Essa é uma posição entre os teólogos cristãos. A providência divina atuará para livrar os fiéis de seus dilemas, salvo se houver culpa própria. Ou seja, se existe conflito real, é porque você, de alguma maneira, colaborou para aquilo. Por exemplo, você está dirigindo e não tem escolha. Ou você vai atropelar uma idosa ou você vai atropelar uma criança. Aí você fala, mas é porque você acelerou muito. Então, ali de fato é um dilema real, mas porque a culpa é própria sua. Mas será que é sempre assim? Então, assim, eu acho que é supor muito que o indivíduo sempre vai estar em estado de pecado para que o dilema seja real. Se ele não tiver em estado de pecado, o dilema é aparente. E ele vai conseguir resolver e os resultados vai entregar na providência da mão de Deus. Beleza? Mas aí é o seguinte, ele acelerou muito. É um dado. Aham. Você não tem como desacelerar o que foi acelerado. Sim. Você tem que tomar uma atitude. É. Você ainda tem que tomar uma atitude. Com certeza. Então, isso não resolve o dilema. É só mais um elemento dentro do dilema. Então, mas aí... Porque o teu negócio, o dilema pode se apresentar por você ter acelerado muito, como também por você ter acelerado menos. Se você tivesse acelerado bastante, aquela situação não tinha passado. Então, mas veja bem. Mas aí, qual é a ideia da teoria? Sim, não, é que se existe no meio real, é porque você tem alguma culpa. Isso. Alguma culpa real. Entendi. Mas assim, eu estou advogando contra. Sim. Mas eu tô aqui expondo a teoria. Perfeito. Tô aqui expondo a teoria, tá bom? Entendi. Então, beleza. Isso aí é o absolutismo não qualificado, ou seja, não há qualificações. Você sempre vai ter que... Eu vou trazer um pouquinho da teoria do direito. A gente chama isso de subsunção à lei. Tá lá a lei, você pega o fato e encaixa. Simples assim. Simples. Você não tem majoração, você não tem estudo de culpabilidade, você simplesmente encaixa. Tá lá a lei, não mentirás. E de fato não é para mentir, é uma lei absoluta. A questão é,
que quando eu tenho que salvar uma vida ou mentir, isso não é um conflito real, eu acho que é forçar muito e é pegar duas leis de Deus e dizer o seguinte, olha só, eu acho uma maldade com quem está na situação. Se isso de fato aconteceu e se você de alguma maneira contribuiu para um efeito negativo, é porque você tem culpa. É difícil, porque assim, existem situações que são inevitáveis e que não é culpa própria. Por exemplo, né? A história de Corinthians. Isso aí. É um exemplo que o Norman Geisler usa. Exatamente. Então, ela escondeu o povo lá na casa dela. Os judeus nazistas. Os judeus que, né, iam ser... Então, meus irmãos, o absolutismo não qualificado defende isso, tá bom? Que você não pode, em hipótese alguma, quebrar a lei. E aí, vem o outro absolutismo, que é o conflitante. Esse aqui, rapaz, esse aqui, assim, ele é complicado, porque, assim, o resultado dele é o seguinte, você sempre vai ter culpa. É o resultado do absolutismo conflitante. O outro fala assim, não tem conflito real, é aparente. Esse aqui assume que existe conflito, que as leis de fato vão conflitir, e que no final da conta você vai ter que quebrar em pecado. E aí depois confessa, pede perdão a Deus. E aí você escolhe o mal menor. O absolutismo graduado, para defender, a gente não usa mal menor. Vamos chegar lá depois. Vamos lá. Premissas. A lei de Deus é absoluta e não pode ser quebrada. Correto? Correto. Conflitos inevitáveis entre os mandamentos de Deus irão ocorrer em um mundo caído. Aí você vê que aqui tem mais sabedoria do que no anterior. No anterior fala que não existe conflito de jeito nenhum. Esse aqui fala, gente, beleza. A lei de Deus, pela lei em si mesmo, não entra em conflito. Por que entra em conflito? Por causa de um mundo caído. Porque há pecado, porque há desvios, porque há obstáculos à lei de Deus, é que há conflito. Beleza. Então esse aqui já tem um ponto de sabedoria que anteriormente a gente não encontra. Então a gente reconhece que há conflitos inevitáveis. Quando conflitos morais acontecem, nós devemos fazer o mal menor. E aqui está a premissa que é complicada nessa frase. Fazer o mal menor. O perdão está disponível se nós confessarmos os nossos pecados. Ou seja, minto ou salvo uma vida? Minto. Mas para todos os efeitos eu estou pecando. E eu vou aceitar que eu estou pecando, vou ter sentimento de culpa e vou me confessar diante de Deus. E aí, qual é o grande problema? Vamos ver isso aqui agora. O resultado, vou até antecipar. Não tem como acertar. Não tem como acertar. Por isso que existe sempre culpa. E aí o problema é que... Eu vou ler. Olha só. Resultado. O indivíduo está moralmente obrigado a praticar o mal. Uma reivindicação absurda. Eu tenho que fazer o mal menor. Nós vamos chegar no absolutismo graduado, a gente entende que quando chega nesse conflito, você não está praticando o mal. Você está sendo isento para o bem, o que é distinto. E gera em nós um posicionamento psicológico na situação e diante de Deus, de paz e de bem-aventurança. E inclusive de missão. Não é, poxa, eu estou pecando para fazer algo. Não, eu estou em missão fazendo bem. Olha como muda a calibragem do coração. A calibragem do coração diante de Deus e também diante daquilo que a gente ensina. Porque eu sou responsável, nós somos responsáveis diante daquilo que a gente ensina. O indivíduo está moralmente obrigado a praticar o mal. Uma reivindicação absurda. Segundo, torna a pessoa responsável por aquilo que é inevitável. A inevitabilidade não é moralmente culpável. Existem situações, dilemas morais, que você não escolheu, que você não entrou ali porque você quis. E aí você vai fazer o quê? Poxa, eu vou ter que pecar por causa... Não tem jeito. Então, eu vou carregar uma culpa em uma situação que eu vou fazer, porque eu caí ali de paraquedas. E aí, meus irmãos, a gente está aqui na igreja, chega uma mulher sangrando, só olha, me esconde aqui, senão meu marido vai pegar me matar agora. A gente escolheu isso, gente? Ah não, vai lá, porque eu não vou mentir. Vai lá que nós vamos orar aqui, Deus vai te salvar. Gente, isso é mais certo ou melhor de botar ela aqui, para fechar? Eu vou fazer igual Raabe. Mas aí que tá, para essa situação nós vamos fazer esse cheio de pesar no coração que está pecando. A gente está pecando, ou seja, existe o absolutismo, mas ele é conflitante por causa do mundo caído. A sabedoria é essa, eles reconhecem que por causa do mundo caído há um conflito real.
A questão é a solução. Você vai ter que praticar um mal menor. Para a teoria que eu vou defender, a gente não está praticando um mal menor. Eu sou nenhum desses dois aí, nem aquele nem esse. Então que bom. Mas veja bem. Sim, mas novamente eu falo por questão assim de como que o absolutismo, quem defende qualquer vertente quer temer mais a Deus do que as consequências. Isso é louvável. A questão é que a gente não pode só caminhar nesse trilho sem trazer os exemplos bíblicos e a sabedoria para resolver a situação. Beleza? Gera culpa e exige-se confissão de pecado. Olha, eu vou pedir perdão e culpa porque eu salvei uma pessoa. Não é uma coisa esquisita? Mas, enfim, é a consequência lógica das premissas, né? E aí, tem uma pergunta aqui que é difícil para eles responderem. O livro do Geisler, tem muita coisa boa ali, porque ele lança assim, uma tese e várias objeções e vai respondendo. Então, assim, é uma coisa bem teórica também. Mas quem quiser, enfim. Aí vai falando assim, ele pega a objeção, que é o seguinte: como explicar os conflitos morais de Jesus ao mesmo tempo e defender a sua impecabilidade? E aí ele vai pegar algumas objeções de quem defende. Não, Jesus nunca pecou, mas ele também nunca enfrentou um conflito moral. E aí ele vai responder isso. Não, Jesus enfrentou sim conflito moral. Aí ele dá o exemplo da cruz, porque a cruz, por exemplo, fala assim: ou ele defende a si mesmo porque é inocente, não merece a morte, ou por misericórdia ele enfrenta a morte de maneira injusta. A mulher adúltera. A mulher adúltera. Enfim, a questão é: como defender que Jesus teve conflitos morais reais e não pecou? Se aconteceu com Jesus, então é possível nós também enfrentarmos conflitos morais reais sem incorrer em pecado. Então é o que o absolutismo graduado vai defender, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Então vamos lá, absolutismo graduado. O próprio termo já diz muita coisa. Existem absolutos, mas dado o conflito da situação, você vai fazer uma ponderação e graduar as leis de Deus. Tem um livro do Norman Geisler com Joseph McDowell, que escreveu O Mágico Carpinteiro, que é Amar é Sempre Certo. É o título do livro, e ele fala de várias questões éticas em conflito. E aí vai falar o seguinte: quando existe esse conflito, não é uma exceção para quebrar, é uma isenção. Ele faz essa distinção. Parece ser só terminológico, mas não é, porque a isenção é como se aquela lei não existisse. A exceção não, a lei existe e você quebra. E aí ele prefere usar esse termo isenção. Eu achei bem interessante essa distinção. Mas vamos lá. O absolutismo graduado defende o seguinte: premissas. Há leis absolutas, mas dado o conflito, dada a situação, há classificação de diferentes deveres. Quando você encaixa essa premissa, você já consegue fazer um julgamento distinto de cada situação. As leis são absolutas de Deus? Com certeza. Mas dado que nós vivemos num mundo caído, e vai ter situações que vão conflitar, nós temos então uma classificação de deveres. Quando dois deveres morais se chocam, o cristão está isento do dever em virtude da obediência ao dever maior. Ou seja, quando conflita duas leis, e essas leis sem conflito são absolutas, nós devemos amar a verdade e a misericórdia de maneira absoluta. Quando entra em conflito, eu amo mais a misericórdia que a verdade. A Bíblia tem vários exemplos de misericórdia sobrepondo a verdade. Então observe o seguinte: essas duas leis são absolutas. Eu vou morrer pela verdade, vou pregar a verdade, mas também preciso ser misericordioso em favor da vida humana. Observe o seguinte: quando essas duas entram em conflito, eu vou classificar e eu sou isento dessa lei. Não é que eu estou permitindo quebrar a lei de Deus em condições frias e comuns. Eu sou isento. Por quê? Porque nessa situação, essa lei, quando eu faço o maior, eu já não posso ser cobrado pelo menor. Então não há culpa. E há uma isenção divina em relação àquela lei. Essa premissa aí é fundamental para nós praticarmos e julgarmos cada situação. Então, assim, no caso, a gente recorreria basicamente aos exemplos bíblicos para a gente graduar essa... Isso aí, é que nós vamos ver agora
principalmente os últimos slides, são os exemplos bíblicos. Como que os exemplos bíblicos, e inclusive Jesus validou situações como essas. Então vamos lá. Há um princípio. Qual o princípio do absolutismo graduado? Gravar isso aí vai ajudar muito. A obrigação maior absorve a menor. Se eu fiz a obrigação maior, automaticamente os menores já foram a reboque. Por quê? Porque esse maior aqui é a lei pela qual eu serei responsável e pela qual eu vou responder. Então, o menor eu vou escantear naquele momento. E eu não vou precisar falar assim, poxa Deus, eu quebrei aquela lei. Não, porque eu cumpri a lei maior, eu cumpri o espírito e a finalidade da lei. Então vamos lá. A obrigação maior absolve a menor. Existem conflitos morais reais, a gente defende isso, que existe de fato conflitos, não é tudo aparente. Nenhuma culpa é imputada por aquilo que é inevitável. Então, você de fato quebra a lei no cumprimento da lei, que é o amor. Beleza? Você quebra aquela lei escrita, positivada, mas você cumpre a lei, que é o amor. E isso não gera culpa. Gera inclusive responsabilidade e missão. Meus irmãos, tem vários exemplos disso, inclusive na história da igreja. Tem a corrente Timbu, que defendeu os judeus escondendo e falando não tem judeu em casa, salvou milhares de judeus. Os missionários que entram em países escondidos para distribuir Bíblia. Tem o testemunho do irmão André, não sei se foi na Coreia do Norte, em algum lugar, que ele foi parado com um carro cheio de Bíblia. E ele mentiu. Rapaz, não estou carregando nada de religioso, de Bíblia. Gente, eu estou com medo de falar a verdade, está sendo gravado, e eu eternizar. Aliás, está falando a verdade? Não, está falando mentira, um erro. E eternizar o erro. Mas assim, desculpa se. Eu vou errar algum detalhe aqui, beleza? Mas o irmão André mentiu e falou assim: não, estou carregando tomate, alimento. E quando os soldados abriram o porta-mala, eles viram alimento. Eles viram alimento. E aí deixou ele seguir adiante. É Bíblia? Não é, mas é testemunho de irmãos fiéis que vivem e arriscam sua vida em lugares de perseguição. O Fortunato, que nós conhecemos lá no seminário, ele vai em Tunísia, ele vai nos países desérticos, se escondem no deserto, passa a noite, e quando vai passando, né, vai distribuindo Bíblia, eles fazem clandestinamente o serviço. Observe o seguinte, ele não pode se sentir culpado com uma obra dessa, por mais que ele esteja infringindo várias leis. De obedecer o regime civil, a autoridade, de orar pela nação. Gente, observe o seguinte, são leis que ele vai fazer sempre que possível. Mas quando entra em conflito, ele está fazendo o maior, logo, ele se isenta do menor. Agora, ele não é exemplo para a gente no Brasil, no sentido de quebrar a lei civil, porque ele quebra lá. Gente, aí é muita malvadeza uma pessoa ouvir uma aula dessa e querer usar isso para o mal. Acho que tem muita gente, inclusive, tem medo de falar isso justamente com essas consequências. Mas aí é muita má fé. É muita má fé. É muita má fé usar isso. Tudo isso daí que está sendo dito, isso é parte de um entendimento que a pessoa é honesta. Isso aí. A pessoa tem que ser honesta. Correto. Se a pessoa não for honesta, meu amigo, aí nada que se disser em qualquer lugar, isso aí, tudo vai ser argumento para o cara fazer o que é errado. Então, assim, o cara tem que entender que ele tem que agir honestamente, tem que entender, tem que ter uma honestidade intelectual e moral para poder ouvir um negócio desse. Uhum. Senão você vai começar com o pau pastor e não, eu falei porque o pastor. Isso aí. Isso aí. O pastor não pode mentir. Exatamente. Olha a situação que a gente está falando, né? E aí, pessoal. Por isso que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele apela muito para a consciência, né? É isso aí. Para a consciência. Sabe, não, é algo que todo mundo pode me acusar, tá? Mas se eu tenho a consciência de que aquela decisão tomada, embora para muitos sejam erradas, mas se eu estou diante de Deus fazendo algo que aparentemente é uma mentira, é uma inverdade, sei lá, outras palavras aí, sinônimas,
se eu tenho essa consciência, todo mundo acha assim, mas se nós vivemos uma situação dessa, né? Aqui vocês não têm isso, mas lá no Rio tem muito, né? Ainda mais a gente que morou em comunidade, o cidadão nos esconder dentro da nossa casa, armado com uma pistola, né? Bem correndo, entra. O senhor não viu passar? Não, eu não vi. Porque a gente sabe que se pegar ele vai matar. Ah, quer saber de uma coisa? É bandido, tem mais aqui morrer mesmo. Ó, tá aí dentro, pode entrar e... Se pegar você mentindo, você morre também, depois que você fala uma dessa, né? Entendeu? Então, assim, não é o medo. Eu não tomaria uma decisão dessa por medo. Sim. Eu tomaria pela misericórdia. Sim. Tá? Na esperança de que amanhã, quem sabe, ele pudesse ser, né? Eu vi Ou então também ele fazer atrocidades aí, continuar fazer atrocidade, não é preso nem nada, e mata não sei quantos, e sai daí e mata. tem esse, né? A consciência é um tribunal interno que a gente tem. um tribunal interno. Então, assim, Gostei da frase. você não consegue. Anota aí para mim. Qualquer um que falar, se aquele tribunal te condenar, pode vir o doutor, que você vai se sentir culpado. Então, assim, isso que Zete falou também é uma coisa a ser considerada. E aí, aquele seu tribunalzinho interno que tem que agir em frações de segundo, não é fácil, não. não é fácil. E aí é muito fácil depois alguém no ar-condicionado, quietinho, Raciocinar a situação. Aí começa a racionalizar Isso aí. o que não dá para se racionalizar. E aí o que absolve a pessoa é aquela sensação que você teve no momento. Isso aí, consciência. Aquela consciência. Por isso é consciência. Quando eu comecei o estudo de ética, até falei assim, meus irmãos, vamos falar de assuntos difíceis, que é difícil de julgar a pessoa que estava no lugar. Eu falei até o exemplo do Dietrich Bonhoeffer, quando ele planejou o assassinato do Hitler. Então, assim, muito cristão fala assim, eu nunca faria isso. Não, beleza, talvez você nunca faria. Mas, assim, julgar uma situação dessa é muito difícil. É muito difícil. Por quê, meus irmãos? Porque da mesma forma que você tem total consciência que você tem a missão de não matar, talvez a consciência diz, rapaz, eu preciso fazer isso. Porque ele dá uma maior, se eu não fizer, você não diz. Então, exatamente. Agora, ele não poderia cobrar um do seu irmão também para fazer isso. Exatamente. Porque é uma situação muito delicada. Não é fácil, gente. Por isso que é conflito. Por isso que o nome é conflito. Sim. E aí vai depender muito do que o pastor Mário chama de consciência. Então, tem coisas que Deus vai usar a minha consciência para executar, que não vai usar a consciência de Charles. E vice-versa. Então, você tem, por isso que é interessante que Deus vai usar inúmeras consciências, situações distintas, às vezes com resultado distinto, e ambos vão adorar a Deus, porque eles fizeram questão de consciência. Por isso diante de Deus. que todo ser humano é capaz de matar. Eu não conheço um que não seja capaz. Não conheço um, até porque não existe. Todo ser humano é capaz de matar. Porque Eu assim, mesmo, se fizer cócega comigo. a gente não pode, a gente não pode, com base nisso, ser relativista. Sim, Ah, exatamente. não, então tá tudo certo. Ou então, não, a gente não precisa julgar nada. Não é isso. Existem questões que são censuráveis, que são facilmente classificadas como inadequadas. Outras não, outras são difíceis. Exatamente. Porque senão, não, cada um está liberado para fazer o que quer, coisa. Não, aí não. Tá entendendo? Então, assim, é por isso que a honestidade tem que estar Fundamental. E a gente está falando de conflitos éticos reais, né? Reais. Reais. Porque, por exemplo, eu vou viver uma mentira na minha profissão para continuar no meu emprego. Gente, aí relativizou o emprego. Como é que é? Vou viver uma mentira na minha profissão, fazendo vários calotes para continuar no meu emprego. Relativiza o seu emprego. Porque aí você está entre a verdade e um dinheiro que facilmente você pode conseguir de outro jeito. Por trabalhar autônomo, por outro emprego. Então, assim, a pessoa fala, não, pastor, mas porque assim, Não, beleza.
Mas olha só, aí tá falando de relativizar a verdade em favor de uma vida que de fato vai morrer. Aí ele tá falando assim, de uma coisa pequena. Então ele tá falando de conflitos reais. Pastor, eu tinha uma... E se for para salvar a nossa vida? Eu tinha Tipo uma, assim, é uma vida. Eu vou mentir agora, se eu não mentir, eu perco minha vida. eu tinha uma chefe que ela gostava muito de mim, sabe? Aí você coloca na situação de outras pessoas. É, Então, aí a gente vai depender daquilo que ele falou. Quando é questão de fé, não tem jeito mesmo. tinha uma Nega sua fé. Não é só de fé. Não, tô dando exemplo, nega sua Sim, fé. sim, Não tem como mentir. Não sou mais crente. Não, aí Você vai morrer. Porque aí você coloca a fé e Deus compromisso sobre a sua vida. Nesse conflito, Deus é sempre mal com a sua vida. Entendeu? Agora, pô, o cara falou, sei lá, tava um traficante. Não sei, dá um exemplo aí. Tô passando. Você é militar? Senão eu vou te matar. Não sou, não. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nesse sentido, o conflito ali é entre a sua vida e a verdade. Aí entra o valor. Agora, quando é de fé e preservação própria, meu irmão, preservação própria que se lasca. Não, é nesse ponto Entendeu? aí. negociar. É negociar. Sadraque e Mesaque. Exatamente. É o exemplo que a gente vai usar. Já não vou continuar. Quando entra fé e vida, é fé. Mas quando entra uma verdade e a misericórdia com a vida, aí é misericórdia com a vida. Tem uma chefe chamada Sônia Maria, nutricionista muito legal. Ela gostava de mim demais. Eu também sempre gostei dela. E aí, ela estava meio chateada lá, aí de repente o telefone toca, era hora do almoço, né? Aí ela falou assim, seu Mário, vem cá, atende lá, se for para mim, diga que eu não estou. Falei para ela assim, não vou fazer. Lógico. Aí, É. não é uma coisa de. Já ela manda outra. Não é um motivo razoável para ser mentira. Aí ela tomou um susto, aí ela me olhou assim, como que disse, você está me desobedecendo? Sim, Falei sim. sim, pô. Sim, não vou fazer. Isso aí. Mas por quê? Porque eu não devo mentir. Eu posso mentir, eu posso, sou livre, mas eu não devo. Isso aí. Uma ética deontológica. Você se submeteu a um dever. Está entendendo? Aí, a partir desse dia, ela disse assim para mim, se eu já gostava de você... Isso aí, pode, confiança. Gente, tem uma coisa que o patrão não paga, é confiança. Se tem uma pessoa que é Tem. confiante. Teve Eu um posso caso, fazer isso, teve mas um eu vou caso fazer isso. agora que veio à tona, em razão dessas coisas que aconteceram lá no Rio. Uma mulher que ela trabalha numa empresa, né, que prepara a alimentação dos policiais lá no Ceará. E os marginais abordaram ela para que ela colocasse veneno na comida dos policiais. Ela se negou e foi morta. Então, assim, foi morta na frente da filha, inclusive. Ela considerou que várias vidas eram mais importantes do que ela. Porque ali ela está preservando, ele está matando, né? É uma coisa É difícil. um negócio complicado. É difícil. Olha, Difícil. olha, né? Tá vendo? Aí tem É um conflito É difícil. É Para difícil. mim, aqui, sentadinho nesse banco aqui, é fácil. Tá doido. Facinho bater palma pra ela, né? Facinho bater palma pra ela. Essas coisas se tornam, esses conflitos se tornam muito mais difíceis a partir do momento que você tem um filho, cara. Você tem filhos. Antes de você ter filho, você não tem nada a perder. Então você não sabe o que é ter alguma coisa de valor. Nem sua própria vida você tem valor. Você não dá valor à sua própria vida. Você tem um filho, você sabe o que é ter uma coisa de valor, cara. É uma coisa que você não quer perder. Todo mundo aqui, eu acho que todo mundo aqui É um negócio que já viu tem uma historinha que se conta, assim, uma espécie de dinâmica que é apresentada, que um camarada, que ele tomava conta de um segmento do trilho do trem, em que ele era o responsável por aquilo. E o trilho fica levantado e fica abaixado. Eu tenho profunda bronca desse negócio. E aí conta o seguinte, o trilho levantou e o filho, o operador, Eu vi o filme. entrou ali embaixo. E tá vindo o trem cheio de gente. O que você faria? Já botaram isso 2 vezes. Já. Aí eu falei assim, o que eu faria? Eu ia morrer todo mundo no trem, meu. Tá me perguntando o que eu faria. Vai morrer todo mundo no trem. Eu também.
morreria Eu todo falei mundo. assim, Ao meu aí ver. fica todo mundo assim, ó, na dinâmica ali. Não é o que, rapaz? Para de graça. Para de graça. Se realmente aconteceu e o cara fez, tem um profundo respeito por ele. Se ele matasse todo mundo, eu teria o mesmo respeito por ele. Porque não é fácil. Exatamente. A conversa fiada, rapaz. Todo mundo Numa situação dessa, não faria. numa situação dessa, o resultado é sempre uma tragédia. É uma tragédia. Nesse resultado, a gente não é para avaliar a atitude, só para abraçar. Exatamente. Só abraçar. Não tem. Numa situação dessa, ainda mais. Isso aí. Porque esse dilema ético não é um dilema ético de conflito de mal contra o bem. Não tem o mal ali. Não tem. Então assim, É você abraçar. É o bem contra o bem. É isso aí. Assim, você não pode quantificar. A vida de uma pessoa é mais importante do que de várias pessoas. Sim. Não dá para quantificar. Não é uma conta razoável. Gente, esses aí são os últimos slides. Eu esqueci de colocar um antes do Geisler, mas não sei de cabeça. O Geisler vai falar de 3 pontos de absurdismo graduado, que é interessante, que é o seguinte, que é você sempre, só terminar isso aqui. Deus sempre deve ser amado acima das pessoas, sempre. Então, por exemplo, inclusive de você mesmo. Quando Deus e minha vida é Deus, beleza? Outro choque que é muito possível, ainda mais em questão de perseguição. Leis governamentais, a gente sempre deve obedecer. Quando a gente choca com a lei de Deus, sempre lei de Deus. Lei do quê? Leis governamentais. E o outro que aí tem vários exemplos bíblicos, entre a verdade e a misericórdia. Misericórdia. Beleza? Esses aí são exemplos que ele coloca que são parâmetros, são escadas do absurdismo graduado. Você coloca Deus sobre a pessoa, lei divina contra a lei humana, misericórdia em relação à veracidade. Agora veja bem, aí ele vai dar vários exemplos, vamos ler e vamos encerrar o estudo de hoje. Mas deixa o Nara falar primeiro. É porque nessa de exemplo que a deu, eu lembro de eu acho que até o Paul Walsh que dá o exemplo, não sei, fala sobre o marido ou a esposa, que ele tem que ser a pessoa que você mais tem que amar, até mais do que seus filhos. Acho que ele dá o exemplo se tivesse uma situação de afogamento, a esposa e o filho, quem que um homem cristão deveria escolher? Ele deveria escolher a esposa, salvar a esposa sem hesitar, porque a esposa que você casou com ela e você tem que amar ela como Cristo na igreja. Eu não também estou mentindo aqui, né? Que não foi Paul Walsh, não foi desse jeito. Sim. Mas a minha é essa. Talvez você lembre no seminário a gente ouviu algumas coisas. Cara, só que, cara, seu filho, você vê se seu filho pequeno, cara, você não consegue. Logicamente, biblicamente, você tem que amar mais sua esposa que seus filhos. Isso é ponto pacífico. Não tem dúvida. A questão é que numa situação dessa, você acha que sua esposa vai se salvar, seu filho não. Entendeu? Porque sua esposa é adulta, então tem mais condições de reagir. Agora, cara, rapaz, o cara. Você não vai. O cara só me propôs esse dilema, mas que você não vai calcular na hora, né? Por favor, né? É uma coisa difícil. Minha esposa chegou me perguntando esses dias. O cara que Se inventou o Candido que chegasse aqui e fizesse você escolher entre a minha vida e a vida de. Fala assim, Samir, vai dormir, vai. É igual. Aí eu falei assim, como eu e você nós somos um, eu sei que a vida do Estevam é mais importante para nós dois. Você ia querer que eu escolhesse a vida dele, não é? Você ia ficar bem se eu escolhesse? Com certeza. Aí eu joguei essa. Ela tem mais probabilidade de Não, tem que escolher a minha vida. Você vai direto pro céu. Eu falei, você não? É difícil, é igual. Ninguém ia morrer. Eu acho que foi Agostinho chegar pra ele assim. Agostinho, o que Deus estava fazendo de criar as coisas? Criando inferno para perguntas idiotas como essa. Exatamente, pode escrever. Assim, é lógico que na vida, o meu maior compromisso com a minha esposa. Eu acho que isso é muito claro nas escrituras. Agora, poxa, cara, você tratar com. Rapaz. Entre a Ana e o João, vai a Ana. Que o João. Mas tem que amar mais a Ana que o João. Hã? Tem que amar mais Eu a Ana. amo, mas ela tá salva, o João vai crescer ainda. Mas você tem que morrer por Sei si. lá. Não tem jeito, não tem jeito. A base você tem que amar mais seu cônjuge, não tem jeito.
A inversão disso aí tá fazendo muito problema social, viu? A inversão disso aí tá fazendo muito problema social. Não, isso aí tem que ser Desanda muito a sociedade. Eu tenho que trazer isso aí específico, meu filho. Isso aí É porque quando você fala de criação, por exemplo, eu amo mais minha esposa que a Catarina e Cecília. Mas eu gasto muito mais minha paciência e meu afeto com minhas filhas. Por quê? Por causa da condição, o bebê é indefeso. É indefeso. Então é por causa da condição. Agora, eu tenho plena consciência que estou querendo a Catarina para ir embora. Eu tenho plena consciência disso. Eu não espero passar minha vida com ela. Não espero. Mas é missão situacional. É isso aí, missão situacional. Por causa da condição. É indefeso. Tá vindo um cachorrão. Cara, eu vou pegar meu bebê. Porque eu sei que minha esposa é adulta, vai saber se proteger. Então, isso aí não é amar mais. O amar mais no diário é o compromisso maior e essa consciência de minha missão maior com minha esposa. É isso aí. É a colocação. É isso aí, entendeu? Mas assim, cara, agora, ninguém vai ser culpado. Eu não consigo falar assim, cara, você está culpado. Então a gente precisa tirar isso. Entendeu? A gente precisa tirar isso. Porque, gente, isso não é cálculo, isso não é questão de lógica, isso não é frieza. Exatamente. Não é frieza. Então, é complicado. A gente pode argumentar aqui, teorizar, falar tudo aqui, assim, Isso aí. cognitivamente, é Isso. pensável isso. Isso. Cara, mas o momento é tudo. É isso aí. É uma das únicas razões que eu considero agir por impulso. Não, quer ver uma coisa difícil, dificílima. Eu agir. Você é pai de 2 bebês e tem que escolher um para salvar. Tá doido? Você tem que escolher, você não vê condições. Você vê um lá aqui. E aí? A boca amargou, tem que escolher. Então, observe que é uma escolha, é como a gente fala de aborto. É a única situação do aborto que o cristianismo aceita. Quando o feto é gerado, um órgão vai matar a mãe. Tipo assim, você não tem aquela escolha, tipo assim, você não está abortando no sentido negativo. Aí eu escolheria. Entendeu? Então, é o único, seja catolicismo, seja protestante, é o único ponto que a gente defende assim, não, aí não tem jeito, é aborto. Porque assim, você não está escolhendo a situação, é inevitável, você não tem culpa naquela decisão. Entendeu? Você não tem culpa. Cara, salvar 2 bebês, você tem 2 gêmeos, eu vou salvar a Catarina e a Cecília. Eu não quero nem pensar nisso. Não, exatamente. Agora, é o exercício desnecessário. Isso aí. Agora, a importância disso aqui é o seguinte: se um dia acontecer, você sabe que você não tem culpa de Deus. É limitado. Se a gente vive no outro dilema lá, se a gente não, você tem que dar um jeito, você vai ver culpado. E aí não tem jeito, gente. Aí o trabalho pastoral da igreja é abraçar pessoas. Existem situações que é só abraçar. É só abraçar. Vamos lá, gente, para a gente concluir com alguns exemplos. Eu acho um texto muito bem redigido, não foi eu que escrevi, tá? Foi Norman Geisler, que vai exemplificar muito bem por que a misericórdia triunfa sobre a verdade e por que existe isenções de leis menores. A Bíblia, eu estou me aproximando aqui para eu ler melhor. A Bíblia inclui muitos exemplos de pessoas que foram louvadas por Deus por obedecerem ao dever maior em situações de conflito. Por exemplo, Deus aprovou Abraão por sua disposição em sacrificar e matar seu filho. A gente pode matar nosso filho? Mas tem que obedecer mais a Deus ou amar mais seu filho? E Abraão foi louvado. Por óbvio que ali tem uma situação pedagógica, uma situação histórica. Deus está treinando, seu povo não deve ter sacrifício, usou o pai da fé para tudo isso. A questão é que a fé de Abraão foi aprovada, porque ele amou mais a Deus. E aí vem aquele absolutismo, sempre Deus acima das pessoas. A mentira dele também com Agar? Agar? Não. Aí é outra história. Aí a Deus não fala nada, na Bíblia não fala nada. Aí é outra história. Aí ele foi covardindo, né? Por amor a si, ele entregou a esposa, né? Sara, né? Sara. Vamos lá. De igual modo, Daniel, capítulo 6, os 3 jovens hebreus receberam a aprovação de Deus por sua desobediência. Gente, receberam louvor de Deus por causa da sua desobediência. Não parece contrassenso isso? Mas eles foram louvados porque desobedeceram. Que desobediência foi essa? Idolatria. Então observe, amar a Deus acima das pessoas, inclusive do filho. Obedecer mais a Deus do que os governos. E por fim, as parteiras. As parteiras hebreias foram abençoadas por Deus por sua desobediência à ordem do rei. Davi e seus homens, que entraram no templo de Deus, pediram pão ao sacerdote, comeram o pão consagrado e foram declarados isentos de culpa por Cristo. Cristo isentou Davi de culpa. Por quê? Ele preferiu a vida do que uma lei cerimonial. Então observe, ele não poderia comer aquele pão de verdade, porque ele não era sacerdote. Já tinha naquela época, né?
Sim, Poxa, Exatamente. vida, velho. Incrível, incrível. exatamente. Gente, até a lei para matar é lei para preservar a vida. A lei em Deuteronômio para matar para preservar a vida. Por que existe a lei de Italião? Justamente para evitar a morte. Sim. Então, a lei de matar é para gerar vida, inclusive isso. Então vamos lá. A morte reiterada. Isso aí, isso aí. Em cada um desses casos, não encontramos nenhuma condenação divina por causa da lei moral que foi transgredida. Olha que interessante. Pelo contrário, o que encontramos é uma evidente aprovação divina. Isso também é verdadeiro para outros casos semelhantes a esses, os quais dizem respeito ao mandamento de obediência aos pais. Gente, é lógico que é absoluto você obedecer aos seus pais, desde que seja do Senhor. Tá certo? Se o pai mandar o filho pecar, ele vai desobedecer aos pais e vai ser louvado por isso, ou às autoridades ordenadas por Deus. Eu acho que você vai encerrar aqui. Tem uma página que eu não coloquei. Poxa, o negócio é para achar agora uma página aqui desse livro aqui de 400. Vai ser difícil, né? Enfim, eu não vou achar agora não. Ah não, vou achar sim, calma aí. Calma aí, gente, rapidinho. Esse livro aqui é bom, viu? Ô, livrinho bom. Parece que nós todos nos identificamos com esse absolutismo graduado também. Todos? Eu creio que sim. Ah, então tá bom. Eu creio que sim. E assim, os irmãos têm subsídio para responder que a gente não é relativista. O problema é esse. Então você está relativizando a gente está falando de coisas, conflitos reais. Aí tem que falar isso, a gravidade da situação, conflito real, e que você não tem uma exceção para quebrar, você tem uma isenção de uma lei menor. E que você gradua as coisas, você gradua. Tem gente, por exemplo, que vai achar que você sempre tem que obedecer ao governo, seja para o bem ou para o mal. Vamos falar de guerra, por exemplo. Eu tenho que ir em todas as guerras. Eu vou antecipar aqui, a gente vai defender que a gente vai na guerra justa. Se você é um soldado de Hitler, você tem que morrer e desobedecer. Mas você não tem que ir para aquela guerra em favor do nazismo. E muitos cristãos na época de Hitler, né? Muitos Muitos achavam que tanto um lado quanto o outro não estaria, tipo assim, pecando, né? Mas aí na guerra, mas aí dependendo da guerra. Dependendo da guerra. Ele achava que ele ia estar com um alemão lá no céu depois, conversando. Isso aí, mas aí vai depender da consciência da guerra, tá bom? Mas assim, o dever primário eu preciso desobedecer. Agora, por questão de consciência, não, eu tenho que obedecer. Aí você vai encontrar seu inimigo dentro do campo, lá no céu, com os dois vão se abraçar. Por incrível que pareça. Pô, tu me deu Ah, um mas pau de tiro. Hã? No céu, ninguém vai Se eu me der um sentido, crente que estava na fome, eu cheguei aqui, né, primeiro. Não ligar com nada. Aí o cara falou assim, você crente que estava com fome, eu cheguei aqui primeiro. Não precisava vir tudo não. Pegar mais leve. Só para justificar aqui a questão da misericórdia e da verdade, o Geisler vai falar sobre Raabe. Raabe mentiu por misericórdia. Os caras iam matar os espiões. Os caras iam matar os espiões, senão não está aqui. E aí ela foi louvada e entrou na descendência, né, de Jesus, porque a misericórdia triunfou sobre a verdade. E Tiago vai falar